O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é fiel, as suas promessas em nossa vida se cumprem no tempo determinado por ele e nós não podemos agir com desprezo pela sua palavra e pelas suas promessas. Esse é o estudo de número 1229 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Infelizmente, muitas pessoas acabam se esquecendo das promessas do nosso Deus e agindo segundo seu próprio coração, desprezando as promessas de Deus. Vamos ao nosso tema, o desprezo pela promessa. Nosso texto base está em 1 Reis, capítulo 11, verso 37, que diz: quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo que o teu coração desejar e serás rei sobre Israel. Deus fez uma maravilhosa promessa a um homem chamado Jeroboão, mas o que aconteceu? Jeroboão não agiu confiando no poder e na fidelidade do nosso Deus. Ele agiu desdenhando da promessa de Deus, pois agiu segundo o seu próprio coração. Desprezo é falta de consideração ou é a falta de apreço por alguém, é um desdém, é uma desconsideração, é um descaso. E a Bíblia nos mostra que o Senhor fez promessas para diversas pessoas, mas muitas não perseveraram e agiram com desprezo, com esquecimento das promessas, agindo conforme seus próprios corações. Isto desagradou a Deus, porque eles não valorizaram a palavra do nosso Deus. Vamos nos lembrar do sacerdote Eli. Nós falamos um pouco sobre ele no estudo anterior. Ele tinha a promessa de sacerdócio, ele juntamente com seus descendentes. Vamos ver a promessa que está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 e verso 28. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Que promessa maravilhosa! Mas Eli ou se esqueceu, ou demonstrou desprezo pela promessa do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 29 diz: ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Eli não repreendeu seus filhos que pecavam contra Deus. Eles não davam a devida honra e o valor aos sacrifícios do Senhor, e Eli demonstrava honrar mais a seus filhos do que a Deus. A ira de Deus foi revelada a Eli pelo homem de Deus, e a postura de Eli diante dos pecados de seus filhos não agradou a Deus, pois não os advertiu, não os disciplinou. E mais tarde, Deus se revelou a Samuel e falou do juízo dele contra a casa de Eli. Vamos conferir qual foi a postura de Eli diante do juízo de Deus? 1 Samuel capítulo 3, verso 17 e verso 18 diz: então Eli lhe interrogou: filho, o
que foi que Deus te revelou? Eli perguntando a Samuel: não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra de tudo que ele te comunicou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira sem lhe poupar de nenhum detalhe. Então ele exclamou: olha a resposta de Eli: ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele concordou com o juízo de Deus e não demonstrou arrependimento. Ele poderia ter se arrependido. Olha o Salmo 51, verso 17, o que nos ensina a atitude de Davi: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Então, quando há arrependimento sincero, verdadeiro, Deus pode até mudar a sentença, mas caso ele não mude, ele ajuda seus servos a passarem pela dificuldade. Nós podemos nos lembrar que Salomão também recebeu promessa do nosso Deus. 1 Reis, capítulo 9, verso 4 e verso 5 diz: quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Promessa da presença de Deus com Salomão, promessa de riqueza, promessa da aliança, mas condicionada à obediência. E o que Salomão fez? Desobedeceu diversas vezes. Ele se casou com mulheres que eram proibidas por Deus e ele teve o seu coração corrompido. 1 Reis capítulo 11, verso 1 e verso 2 diz: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposa. Salomão se deixou levar pelo sentimento e foi influenciado por elas. O coração dele não era mais completo para com Deus. Ele se prostrou diante de outros deuses, fazendo o que Deus abominava. 1 Reis capítulo 11, verso 6 diz assim: Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi seu pai. O coração de Salomão tinha se desviado de Deus, não valorizou a promessa do Senhor com ele, se deixou seduzir pelas mulheres estrangeiras. E além de construir altares para os deuses delas, ele mesmo se prostrou diante deles e foi advertido por Deus e passou a ter vários inimigos. O autor do livro de Eclesiastes nos ensina que o segredo da felicidade é temer a Deus, é obedecer a sua palavra. E o juízo de Deus para Salomão, que reinou sobre as 12 tribos, era que nos dias de seu filho o reino seria rompido e o servo dele reinaria sobre praticamente 10 tribos. E assim aconteceu. Nos dias de Roboão, filho de Salomão, Jeroboão, que era o servo de Salomão, recebeu a promessa pelo profeta Abias. 1 Reis capítulo 11, verso 31 e verso 37 diz: e voltando-se para Jeroboão, declarou:
toma para ti 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Olha a promessa de Deus. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo que o teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. A promessa de reinar sobre 10 tribos de Israel era uma promessa verdadeira, e Deus ainda acrescentou: e reinará sobre tudo que o teu coração desejar. Ele recebeu a promessa, como nós vimos no nosso texto base, mas a melhor promessa de Deus, a melhor coisa era que a presença do Senhor estaria com ele. Vamos ver, 1 Reis capítulo 11, verso 38 diz: se atentares para tudo que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo as minhas orientações e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi. Olha a promessa de Deus: eu mesmo estarei contigo, eu firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel, como procedi com Davi. Que promessa! Ter a presença de Deus é a melhor parte na vida da gente, mas isto é condicionado à obediência. E Jeroboão, ele demonstrou desprezo a esta promessa. Sabe por quê? Porque ele fez tudo do jeito dele, ele não levou em consideração as ordenanças do nosso Deus. 1 Reis capítulo 12, o verso 27 ao verso 29 diz: depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro em Betel e o outro colocou em Dan. Jeroboão, ele tinha a promessa de Deus que reinaria sobre as 10 tribos de Israel, mas ele ficou temeroso das pessoas irem ao templo em Jerusalém e se voltarem para Roboão e matá-lo. E ele foi aconselhado a fazer esses 2 bezerros de ouro, e ele levou todo o povo da tribo do norte à idolatria. Isto deixou Deus muito irado com ele, e o Senhor o advertiu através do profeta Aías. Vamos ver a primeira. Deus traz à memória de Jeroboão tudo o que Deus fez por ele. 1 Reis capítulo 14, verso 7. Portanto, volta e diz a Jeroboão: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Deus exaltou Jeroboão, ele era servo de Salomão, e Deus deu a ele lugar de honra como rei das 10 tribos de Israel. E a segunda que Deus falou para Jeroboão era sobre a atitude, a postura dele contrária. 1 Reis capítulo 14, verso 9. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e viraste as costas para a minha pessoa. Jeroboão, ele não teve um coração sincero como Davi. Antes, ele levou o povo à idolatria, provocando a ira do Senhor. E olha, pode ter certeza, de Deus ninguém zomba, como nos ensina Paulo. Vamos ver em Gálatas capítulo 6, verso 7 e verso 8 diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida eterna. Nós precisamos ser cautelosos em nossas ações. Deus não se deixa escarnecer. E o terceiro é que Deus falou do juízo contra Jeroboão, contra
contra a família e contra os seus descendentes. 1 Reis, capítulo 14, verso 10 diz: por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre, varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. A descendência de Jeroboão seria eliminada, seria extinta, a descendência dele seria extirpada de Israel. E podemos nos lembrar que Acabe era descendente dele. E o que aconteceu com Acabe? O nosso Deus, ele é justiça, ele é amor, mas ele também é justiça. E eu quero concluir esse estudo trazendo à nossa memória o desprezo da promessa por não confiar no Senhor, como no caso dos israelitas, que diversas vezes se levantaram contra Moisés, quiseram voltar para o Egito, mesmo sendo incentivados por Moisés, por Caleb, por Josué. É importante você pensar, nós precisamos valorizar as bênçãos, as promessas que Deus nos fez, devemos guardar no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós assim demonstramos ao nosso Deus a nossa fé, a nossa confiança, a nossa credibilidade a quem Ele é. Deus nos faz promessa, é Ele que cumpre, e Ele cumpre no tempo determinado por Ele. Então não despreze as promessas de Deus, porque é no tempo certo, no tempo determinado por Ele, que a bênção, que a promessa irá se cumprir na tua vida. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Sou muito grata a Deus pela tua vida. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.